Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um no seu lar, na sua casa. Espero que você tenha tido uma noite de sono maravilhosa, que tenha descansado o seu corpo, a sua mente, né? Agora é hora de levantar, respirar fundo, né? Vamos mandar essa preguiça embora, vamos mandar essa leseira, deixar ela lá do lado de fora agora, né? Esse desânimo, essa desmotivação, fala para ela, sai fora de mim agora, que agora eu preciso estudar a palavra de Deus. Então agora é hora de ir para EBD, né? Pega o seu cafezinho, Vânia, ó, cappuccino, viu? Então, pega o seu cafezinho e vá agora, depois, se quiser, durante a EBD, deixa o copinho do lado, se não, pega a sua Bíblia, né? A sua revistinha, que ainda não recebeu, me avisa, porque talvez seja um ou dois, acho que só um, o restante todos eu tenho certeza que entreguei. E vamos estudar a nossa revistinha e a palavra de Deus, né? Primeiro, nós vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. Que privilégio podermos, ó Pai, agora nos sentar, aquietar e poder estudar a Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, aquieta o nosso coração, aquieta, Senhor, os nossos pensamentos. Não permita que a nossa mente saia por aí divagando, mas que nós possamos realmente, neste momento, ter, ó Deus amado, todo raciocínio, toda altivez, Senhor amado, capturado, Senhor, derrubado por terra por Jesus Cristo, e que o Senhor, ó Deus, leve cativo todo pensamento à obediência de Jesus e dá-nos a mente de Cristo, para que possamos entender qual a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida. Dá-nos, ó Deus, todos os dias, um coração humilde, que seja solo fértil, para que a Tua palavra semeada possa, ó Deus, germinar, florescer e dar muitos frutos, e frutos dignos de arrependimento. Te oro, Senhor, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelo irmão Esdras, especialmente, que tem sido, ó Deus amado, um irmão querido, um apoiador. Louvamos a Ti, ó Deus, pela Ivana, ó Deus, que zelo, ó Deus amado, que alegria, que sensibilidade, como a Deus é valorosa esse dia. Então, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos ver a nossa lição 2 da nossa revistinha, né? Cristo vive em mim, né? É na página 14. Página 14, Cristo vive em mim, lição 2. Então, nós vamos dar uma introdução ao livro de Gálatas, né? Gálatas não era uma cidade, mas era uma região, né, chamada Galácia, era uma província, né, do Império Romano. Alguns dizem que antigamente era um reino, né? Outros já dizem que era pertencente aos celtas, né? Mas isso não vem ao caso, não interessa para nós. Interessa é que Paulo tinha passado por lá, Listra, Derbe e Icônio, e lá tinha fundado igrejas, e essas cidades estavam nessa região da Galácia. Para os irmãos terem uma ideia, é como se fosse um estado, vamos ter uma ideia, né? Então, Paulo saiu do estado dele, suponhamos que fosse Goiás, e foi lá no Mato Grosso e visitou algumas cidades e ali pregou a palavra de Deus. Então, mas só para os irmãos se situarem, entenderem o que a gente vai estar falando agora, o que é essa região da Galácia que tinha tantas cidades. Então, hoje, grande parte dessa região é conhecida como parte da Turquia, né? Lembra do país turco? Pois é, então, é parte da Turquia hoje, né? E aquela igreja, Paulo passou, pregou o Evangelho de Jesus Cristo, né? E seguiu na sua viagem missionária. E aí vieram atrás os outros judeus, chamados judaizantes, porque
porque eles tinham aceitado Jesus, mas continuavam a praticar as regras da lei, né? E aí eles queriam influenciar esses novos convertidos a desviar do evangelho e do ensino que Paulo tinha pregado, né, para enfraquecer a pregação de Paulo. E acabava sendo uma guerra meio política. Então, para que eles fizessem mais discípulos, eles tinham que desfazer, desconsiderar Paulo, desconfirmar. E então, com isso, eles faziam ataques à integridade de Paulo, né? E até mesmo à veracidade do seu apostolado. Tipo assim, ele não era apóstolo, né? E a carta, então, ela tem como objetivo praticamente redirecionar os irmãos, lembrar os irmãos, opa, peraí, vocês não receberam o evangelho assim, vamos voltar, né, à base da fé, vamos voltar às raízes, aquilo que vocês aprenderam, as primeiras letras do evangelho. E Paulo começa a sua carta às igrejas da Galácia, abordando primeiro a questão da sua autoridade. Então, quer dizer, como que eu vou falar se eu não tenho autoridade? Então, primeiro ele disse que ele tinha autoridade para aquilo que ele ia falar. Nós podemos ver essa colocação de Paulo já no início, primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Gálatas. Então, no primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Gálatas, Paulo já diz o seguinte: eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, o evangelho que ele tinha recebido, ele não tinha sido nomeado por alguém, ele não tinha recebido uma autoridade, uma carta, um crachá ou uma carteirinha. Ele tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. Alguns dizem que até essa autoridade foi uma experiência posterior à sua conversão na estrada de Damasco. Mas isso aí também é uma outra história, a gente não vai entrar nesses detalhes, né? Então, primeiro ele deixa bem claro. No verso 6 a 9, ainda em Gálatas 1, ele diz assim, já começa a pegar pesado. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. E que, de fato, não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Ou anátema, amaldiçoado. Então, ele já começa pegando pesado. Mas eu estou admirado. Vocês mudar de pressa demais? Mudar de ideia de pressa demais? Não importa. Ainda que fosse eu mesmo que chegasse para vocês e dissesse, não, eu ensinei errado, o ensinamento certo é esse, vocês não têm que acreditar. Ainda que um anjo descesse do céu. Não. Vocês aprenderam, sejam fiéis àquilo que vocês já aprenderam, né? Coisa que às vezes a gente fica meio espantado. E é complicado, às vezes, ver pessoas que aceitaram Jesus, né? É salva e de repente sai buscando novidades na fé, né? Então, eu quero um lugar onde o louvor seja mais animado, onde todo mundo pula, né? Eu queria aliás, disse que tem ali uma igreja que é uma boate. Eu não sei como é que consegue haver pregação, mas nunca fui lá e não pretendo ir. Essa eu não vou conhecer, né? Já conheci coisa demais para o meu gosto. Então, já cheguei na minha limitação. Na minha idade, a gente já está velho, já não está querendo mais saber das besteiras que os outros fazem. A gente está mais preocupado em guardar bem a nossa carreira para não ser achado reprovado. Mas isso é outra história também. E quando Paulo fica sabendo que eles simplesmente não estão mais praticando, estão aceitando essas outras práticas que está sendo ensinada, e no caso os judaizantes era o quê? Eles diziam que, tudo bem, vocês aceitaram Jesus, mas você tem que guardar a lei.
Então tinha todo aquele ritual, tinha que ser circuncidado, né? Os irmãos sabem o que é ser circuncidado? Se não souber, me pergunta que eu aviso. Eu conto depois, tá? Fala lá no grupo. Então tinha que ser circuncidado, tinha todo aquele ritual de guardar o sábado, ir para a sinagoga, e segundo alguns dias, parece que tinha mais de 600 itens na lei. Não era só os 10 mandamentos, não. Tem muita coisa por aí. Então a pessoa, ela tinha que ser aculturada, ou seja, abandonar tudo que ela tinha aprendido e se tornar um judeu primeiro, para depois se tornar cristão. E Paulo não concordava exatamente com isso, né? E ficou chocado, simplesmente indignado. A palavra usada é do mesmo, da mesma raiz da palavra trauma. Então ele ficou traumatizado, absurdado, como eu digo, né? E buscar outro evangelho, tipo, colocando mais, não, para você ser salvo, aceitar Jesus e, né? Não, para você ser salvo, você aceita Jesus e não. Só Jesus salva. Ponto final. Não tem que fazer promessa, não tem que merecer essa salvação, que às vezes acontece muito, né? A pessoa aceita Jesus e aí se prega o seguinte: para você ser abençoado, você tem que viver dentro da obediência, porque senão Deus vai te punir, vai estar te castigando. Então, esse é um exemplo do evangelho da lei, nos dias de hoje. Então, se você não for na igreja, você perde a salvação. Se você não fizer parte de tal sociedade, de tal departamento, você perde a salvação. Você tem que ir à igreja todos os dias, né? E assim a pessoa vai se desconfirmando, se descaracterizando. Tem que vestir assim, ou assado, tem que pentear assim, ou assado. E por aí vai, né? Aí acaba a pessoa, de repente, dando um basta naquilo e acaba se desviando e botando tudo a perder, que também já é uma outra história. Mas tudo bem. Então, o evangelho era um evangelho diferente, de outra espécie, não tinha a mesma essência. Qual era a essência? Jesus pagou por nossos pecados. Ponto. Você não fez nada para merecê-lo e não importa o que você faça, você nunca vai merecer. Porque a graça é favor imerecido. Mas graça é também a oportunidade de começar de novo, dessa vez da maneira certa. Não pela sua própria força, não do seu jeito, da sua forma, no seu tempo, mas pela força que o Senhor nos dá, do jeito do Senhor, no tempo e no modo do Senhor. Por isso que Paulo dizia, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o que ele pensava não interessava, interessava o que Deus pensava. E ele conseguiu fazer esse movimento de não se impor mais, mas agora ele se humilhava diante de Deus e aceitava aquilo que Deus queria dizer e fazer através dele. Não a maneira dele, porque não adianta você cantar no ouvido de uma pessoa de ter sobre o evangelho, mas vai acontecer essa pessoa se enfadar de você, você fazer o papel de antipático e ela assumir e não aparecer tão cedo. Então, tem que buscar a sabedoria de Deus e quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, a sua boca tem que ser usada pelo Espírito Santo de Deus ou então vai causar muito mais estrago do que bênção, que também é uma outra coisa. Então, Paulo vai e diz claramente que o evangelho anunciado aos Gálatas não foi segundo os homens. Não foi a doutrina aprendida de homem. Aquele evangelho era o evangelho de Jesus Cristo. Agora, eles estavam desviando daquele propósito, acrescentando ritos, acrescentando regras que estava desqualificando, ou, melhor dizendo, deturpando a essência do verdadeiro evangelho. O evangelho não é cumprir regras. O evangelho não é deixar de comer isso ou beber aquilo. Não é isso o evangelho. A doutrina que Jesus nos ensinou não é essa. É algo mais profundo. Não é eu me abster apenas de coisas, mas é deixar Deus me libertar dos pecados. Às vezes até de pensamentos. Mas
Não vamos entrar muito nisso, não, para não ofender ninguém. Gálatas 2,16, ele diz assim: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Por que ele está dizendo isso? Por exemplo, a lei dizia que se o animal do vizinho entrasse na sua propriedade, né, e comesse, estragasse a pastagem, então você devia pegar o animal e devolver para o vizinho, né? E o vizinho, se eu não me engano, no máximo te pagar alguma coisa. Mas ele de repente encontrava um vizinho folgado, que deixava todo dia entrar, né? Então, aí você começava a ficar irritado, irado. Logo, logo você estava prontinho para poder ou dar uma briga com o vizinho, ou matar aquele animal dele, ou fazer ele sumir para bem longe. Então, aquilo que você tinha cumprido da lei, a segunda parte invalidava o que você tinha cumprido da lei. Porque, de repente, a ira, o botar o animal para sumir, ou brigar com o vizinho, era uma lei também, não podia brigar, né? Então, ninguém dá conta de cumprir todos os preceitos da lei, até mesmo porque a nossa natureza, ela é propensa, ela é inclinada para o mal. Lembra? Nós temos a herança de Adão que vem no nosso DNA, que é aquela doença chamada pecado. Qual é o antídoto? O sangue de Jesus. Né? Lembra dessa aulinha? Pois é. Então, e quando a gente está em Cristo, aí há clareza sobre os objetivos da lei, que na realidade foi implantada como uma forma de nos levar a Cristo, quer dizer, no caso de levar o povo judeu a receber Cristo. Então, a lei não é para nós. A lei moral, sim, mas a lei cerimonial, não. E eles queriam que as pessoas seguissem a lei cerimonial, né? Nós já falamos um pouco sobre isso no pequeno grupo multiplicador, mas se for preciso a gente fala de novo, basta os irmãos perguntarem, tá? Então, Paulo queria que os crentes da Galácia entendessem isso. Não haveria mais lugar para a lei naquilo que dependia para o cumprimento para a salvação. A lei não salvava, né? Então não adiantava substituir a graça pela lei. Era totalmente insensato. Na verdade, quando se tenta substituir a lei, a graça pela lei, se torna desobediência. Você está desprezando a Jesus Cristo, né? A obediência não está em cumprir a lei, e sim em seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. A fé gera os filhos de Abraão, lembra? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, tá? A lei não justifica ninguém, o que justifica é a fé em Cristo. E, como eu disse, a lei serviu de ensino para apontar para Cristo, no caso, para o povo judeu. Para nós já vivíamos bagunçados mesmo, no pecado, não sabia nem quem nós éramos, nem como indivíduos, nem como cidadão, nem como nação. O importante é que Jesus chegou e organizou tudo. Então, vamos esquecer os ritos dos nossos pais e abraçar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Gálatas 2,4. E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo para nos escravizar. Então, existiam os espiões da fé. Aliás, ainda existem os espiões da fé, né? Aqueles que, deliberadamente ou não, querem, insistem em introduzir os modismos na vida cristã e distorcirmos quanto a ensino e interpretação da palavra. Então, nós não podemos nos deixar intimidar, né? Eu me lembro, certa vez, estava numa igreja pentecostal e manifestou um demônio lá, disse que a pessoa estava endemoniada, e a outra que veio expulsar o demônio, né? E gritava e batia o pé, e eu tinha visto aquilo no espiritismo, porque eu tinha saído de lá. Então, a pessoa foi para a igreja evangélica, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas trouxe os ritos que ela seguia lá no espiritismo.
Então, às vezes, isso acontece. A pessoa não deixa a velha vida para trás, né? Sem contar dos modismos, né? Que tem batalha espiritual, cura interior, né? E o escambau aí, um monte de coisa aí. Então, e esses espiões da fé, nós precisamos aprender a superar as falas e atitudes dessas pessoas, que normalmente são muito convincentes, têm visões celestiais, né? E o anjo fala, né? E às vezes até e arrepia e tarará e coisa e tal, né? Mas isso é outra coisa, né? Agora, além dos perigos que vêm de fora, que são os modismos, hoje, principalmente através da televisão, né, dos pregadores, dos cultos que tem aí, cada um com uma coisa mais linda do que a outra, com igrejas mais maravilhosas e por aí vai, tem os de dentro, os falsos irmãos dentro da própria igreja, dentro do próprio grupo, né? Então, o que estava ameaçando aqueles irmãos não era os que vinham de fora, não era a ameaça, a perseguição dos ímpios, do mundo exterior. A ameaça estava dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade cristã, vinha de irmãos, né? Então, aqueles que parecem, mas não são. Então, o ensino da igreja ele recebe a ameaça dos que estão de fora e pelos que estão de dentro, no caso, os falsos irmãos. E Paulo diz que são aqueles que vêm para poder espiar a nossa liberdade, né? Ele vem para espiar, para tentar nos escravizar. Nós não vamos entrar muito nesse detalhe por questão de tempo, mas é um tema muito interessante. E só esse tema dá um estudo maravilhoso e nos ensina muitas coisas. Gálatas 2:20 diz: mas é Cristo quem vive em mim. Então a glória não está em fazer, mas no que já foi feito. Eu não tenho que fazer nada para merecer. Não é o que eu vou fazer ou deixar de fazer, mas em ter me tornado uma nova criatura. Quando eu me tornei uma nova criatura, quando eu aceitei Jesus e passei pelo batismo, que é a ordenança de Jesus, o velho ficou lá dentro da água, né? Que isso é uma simbologia, tá? Realmente não ficou nada dentro da água, é só a simbologia, a ilustração, e levantei nova criatura. Quer dizer que agora eu abracei os preceitos, os ensinamentos de Jesus e deixei para trás os preceitos e ensinamentos do mundo. É importante a gente sempre lembrar disso. Então, a glória do crente está na cruz do Salvador. Quem nos salva é Jesus. Não adianta fazer promessa, não adianta fazer jejum prolongado, não adianta fazer campanha. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador, pedir perdão pelos pecados e deixar Ele agir, transformando. E nós temos as marcas de Jesus ou queremos apresentar as nossas próprias marcas? É uma pergunta. Nós temos as marcas de Jesus ou queremos apresentar as nossas próprias marcas de um evangelho pouco, vazio, exibicionista? Também não vou entrar nesse detalhe. Questão de tempo. Vocês estão vendo como eu estou ficando esperto? Tá vendo? Eu não estou ultrapassando nada. As palavras e atitudes de Jesus eram o que Paulo queria que se reproduzissem em sua vida. Faz parte da transformação que o Espírito Santo promove em nossa vida, plantando em nós de forma gradativa o fruto do Espírito, que são características do caráter de Deus. A glória do Senhor em nós está no fato de deixarmos ser moldados, trabalhados, transformados em busca dessa estatura perfeita, que é o nosso Salvador. Vamos para um exemplo bem prático como Deus trabalha em você. A Bíblia ensina a perdoar. Perdoar. Até o nosso pequeno grupo multiplicador, essa semana foi só perdão. A Bíblia ensina a perdoar. Não tem que subentender. Não tem que ter uma revelação especial sobre isso. É perdoar. E aí, de repente, alguém te ofende, te agride, te magoa, e aí você não consegue perdoar. Você não quer perdoar, você está com ódio. Você está doidinho para pegar aquela pessoa e estrangular. Então, como cristão, o que você vai fazer? Ah, Senhor, perdoa aquela pessoa.
hipócrita. Você não perdoou. Você está falando que perdoou, mas dentro do seu coração você continua querendo matar. Então você vai ajoelhar na beira da sua cama e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Limpa o meu coração desse ódio, dessa mágoa. Me ensina, Senhor, a perdoar. Me ensina, Senhor, a não deixar o que o outro faz me atingir tanto. Olha que legal. É fácil assim. Aí deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Ah, mas e depois, na hora que eu ver a pessoa, eu vou lembrar que eu estou com ódio dela. Não. Mas você também vai lembrar que você pediu a Jesus para limpar o seu coração. Mas você também vai lembrar que você decidiu perdoá-la. Né? E é um processo. O Senhor vai conseguir te mostrar e você vai conseguir enxergar que Jesus realmente age no nosso coração e em nós. Né? Gálatas 2, 21. Não. Eu estou voltando atrás. Vamos para frente. Então, conclusão. Jesus cumpriu por nós tudo o que a lei exigia. Então, ele é o Cordeiro perfeito que derramou o sangue sobre nós e levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Bom, Jesus já cumpriu todas as exigências. Então, quando nós vivemos dentro da graça, é Jesus quem é exaltado. É Jesus quem é exaltado. Se vai viver na lei, então eu tento merecer o perdão, eu tento trabalhar muito, eu tento participar de muitas coisas, porque eu tenho que parecer que eu sou santo, que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Não tenho que parecer nada. Eu tenho apenas que dizer que sou de Jesus. Senhor, eis-me aqui. E o Senhor vai conduzir naturalmente o que você deve fazer, para que você deve fazer. Mas o mais importante é levar a palavra de salvação. Conclusão. A nossa maneira de viver precisa ser uma vida cristocêntrica. Por que cristocêntrica? Porque normalmente nós somos egocêntricos. Nós temos ego no centro. Então eu vivo em função do que eu quero, do que eu penso, do que eu desejo, do que eu planejo, do que eu acredito, dos meus valores. Eu vivo lutando na minha vidinha para ter posses e um monte de coisa. Então agora eu saio do centro e Jesus assume este lugar. Então agora eu vou viver buscando o que Jesus busca. E o que Jesus busca? Almas para serem salvas. Então agora eu já não vivo em função dos meus alvos e objetivos. Eu vivo em função dos alvos e objetivos de Jesus. Ah, então vou deixar de trabalhar? Não, mas no seu trabalho você pode pregar. Não apenas com a palavra, mas com a sua atitude, mostrando que Jesus te salvou. Certo? E o que fazer para Cristo vive em mim? É o que a revista sugere. Primeiro, leia e conheça a palavra de Deus. Não tem jeito de você saber quem é Jesus se você não ler a sua palavra, porque é ela que nos ensina sobre Jesus, né? Desenvolva uma vida de oração. Não aquela oração hipócrita, ó Senhor, salva o mundo, cura do Covid-19. Não. Você vai orar por isso também, mas você vai dizer assim, Senhor, olha aqui para dentro de mim. Perdoa meu pecado. Sonda meu coração. Vê se tem coisa ruim aqui, Senhor. E limpa. Ó, Senhor, eu falei isso e isso para alguém. Perdoa meu pecado. E me ensina se precisa ir lá e pedir perdão. Porque não é só perdoar, não. É pedir perdão também. E às vezes exige muito mais esforço e determinação. Pedir perdão do que perdoar. E quem não tem coragem de pedir perdão, jamais vai perdoar alguém. Mas isso aí também é uma outra história, né? Rejeite todo tipo de proposta que contraria a ética do reino. Qual é a ética do reino? Jesus. Servir a Jesus. Jesus é quem salva. É o evangelho da graça. É o amor. Se está fora disso, não, alguém vai lá e prega muito bonito e fala sobre Jesus. Falar sobre Jesus não é pregar Jesus. Por mais eloquente que seja a pregação, né? Não e propõe ensinar com o discipulado a essência do evangelho, sem os acréscimos humanos ou religiosos. Por exemplo, você tem que aceitar Jesus e frequentar a primeira igreja batista de Canaã. Isso é proselitismo. Isso não é pregar o evangelho. Né? Aceita Jesus, deixa ele te conduzir, deixa ele falar com você. E ele e você que decidam para onde você
Vai. Se quiser congregar conosco, será um prazer. Se não quiser, você é livre agora. E nunca esqueça que o justo viverá pela fé. Isso quer dizer parar de trabalhar e Deus mandar maná dos céus ou viver de cesta básica? Não. Quer dizer que eu vou ter a fé que Jesus morreu por mim, que agora é só pedir perdão pelos pecados e que Ele vai me usar para ganhar outras vidas para Jesus, para se converter. Amém? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Diminuir? Não? Se tiver, manda lá no grupo pra gente ou faz um comentário, fique à vontade, né? Obrigada, turminha. Vamos orar? Louvamos-te, ó Deus, por momentos tão preciosos na tua presença. Aleluia, Jesus, porque o Senhor fez tudo por nós. Nós não precisamos, ó Deus, viver preocupados em fazer isso ou aquilo. Nós não precisamos viver preocupados no que comer, ó Deus, se podemos ou não comer isso ou aquilo. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor levou todos os nossos pecados lá na cruz e hoje nós somos livres do pecado, livres do sistema, livres de tudo aquilo que nos escraviza. E podemos, Senhor, fazer as nossas escolhas consciente de que o Senhor ilumina nossa mente para que possamos, com sabedoria, escolher o melhor caminho. Assim nós te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Não esquece o seu cafezinho e fica na paz de Jesus, tá? A graça e paz, meus irmãos. Um bom domingo para todos.